E aí pessoal, aqui é Gaia. Hoje vamos continuar com nossos vídeos sobre teoria do RPG e hoje vamos falar sobre uma das teorias mais importantes sobre uma visão mais acadêmica ou mesmo mais crítica sobre como fazer RPGs, que é a teoria GNS, Gameista Narrativista Simulacionista, criada por Ron Edwards, que mistura alguns elementos de comportamento dos jogadores com objetivos de sistema. Qual é a grande questão? A teoria GNS, ela hoje é necessária para você compreender qualquer outra das discussões mais profundas sobre teorias e práticas do game design dentro do RPG. Ela é uma das primeiras, não é a primeira, mas é uma das primeiras e possivelmente a mais famosa a desenvolver modelos e ideias sobre tipos de mecânicas dentro do RPG. Hoje ela está mais ou menos defasada, apesar de eu não gostar muito desse abandono feito da teoria GNS, em especial por suas críticas, mas neste vídeo eu vou fazer duas abordagens da teoria GNS. A primeira é a clássica, como é que ela foi desenvolvida por Ron Edwards, e a segunda é como eu uso a teoria GNS. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos discutindo sobre como criar um sistema de RPG, e depois de ter feito a primeira parte, como eu comentei já no outro vídeo, que é a definição de objetivos e pesquisa de mercado, você então começa a decidir que tipo de sistema que eu quero. E para isso você tem que pensar num dos três principais grandes eixos de RPG, que é o gameista, o narrativista e o simulacionista. Segundo noções tradicionais, gameista é a ideia de comportamentos que reforçam a competição e desafio. Decisões são feitas sobre como resolver problemas e obstáculos. Deixa eu ver se vocês conseguem ler. Pronto, é que eu tenho que ter as duas telas abertas, porque senão eu não tenho duas telas de computador, então eu tenho que separar as telas, aí fica difícil para mim, mas não tem problema. Então, gameista, narrativista. Comportamentos reforçam história e temática. Decisões são feitas sobre o que seria melhor para a narração ou para o tema. E simulacionista, comportamentos reforçam a experiência e celebração do cenário, decisões feitas sobre o que seria mais realístico ou plausível dentro do cenário. Reparem, e isso é uma das críticas do modelo clássico, porque misturava o comportamento, a busca de comportamentos dos jogadores com as mecânicas do jogo. Então era uma situação, era uma relação quase que simbiótica entre os dois. E isso é uma das críticas com as quais eu concordo. Hoje existe a análise de tipo de jogadores e a análise de tipo de sistemas. Então você tem que pensar o que levam as pessoas a se reunirem para jogar RPG e o tipo de sistema que você está querendo produzir. E não necessariamente as mecânicas elas estão imediatamente atreladas a um grupo, a um tipo específico de jogador, e pode até mesmo pegar outros tipos de jogadores. Mas são duas teorias distintas. Compreender o que leva uma pessoa a se reunir em grupo para jogar um jogo de RPG e as mecânicas de um sistema de RPG. Fazendo um paralelo, seria como, por exemplo, você analisar os tipos de... fazer uma análise sociológica dentro de uma sociedade, dos tipos... Aí você pode fazer a análise sociológica da cultura, análise sociológica da religião, e entre várias outras coisas, e uma análise econômica propriamente dita. Ah, mas sociologia também tem a ver com a economia. Tem, mas as ferramentas as ferramentas epistemológicas, as ferramentas de análise, elas divergem. Se você for fazer uma análise precisamente sociológica ou fazer uma análise precisamente econômica, mesmo que ambas estejam interligadas. É mais ou menos assim. Você pode fazer uma análise dos jogadores, do comportamento das pessoas que jogam o jogo, e uma análise das mecânicas do sistema. Se você for para a gramática, de um lado você tem uma análise das ferramentas gramaticais, morfologia, sintaxe, etc. E do outro poderia ser, por exemplo, da análise da praxeologia, que seria do uso da língua, e que estaria mais aplicado à questão da análise crítica da arte, de um texto, dos personagens dentro de um texto, que os dois estão interligados, mas não são a mesma coisa. Então, reparem que essas são as noções gerais para o sistema GNS. E o gameista é o aspecto de jogo do sistema de RPG, que é a ideia de uma competição. Existem coisas para serem feitas, obstáculos para serem vencidos. O narrativista é sobre o enredo dentro da história do jogo de RPG.
E o simulacionista é o personagem, são os personagens dentro desse enredo e quais são as decisões dele. Ou então a simulação de uma coisa específica. Por exemplo, um sistema de RPG do Senhor dos Anéis. É um exemplo simulacionista. As críticas. Limita o tipo de RPGs e cria um molde sobre o que é certo e o que é errado. Essa eu acho uma crítica muito fraca, e isso é uma coisa que eu vou reiterar nesse vídeo, outra vez mais. Estamos aqui tentando pensar o RPG para além da noção hobbyista, para além da noção de passatempo. É pensar o RPG como uma grande ferramenta pedagógica, uma grande ferramenta cultural, um elemento complexo que necessita de um estudo pormenorizado. É sair do âmbito do senso comum, de cada um faz o que quer, para pensar até mesmo de maneira científica o RPG. E isso é um problema hoje no RPG no Brasil. Muita gente é contra pensar e discutir de uma maneira crítica, lógica, ponderativa sobre o RPG. Pensam muito ainda, é um hobby, você está querendo passar, não, as regras não importam. É esse tipo de pensamento que não leva o RPG para ser mais do que um hobby extremamente desconhecido. O RPG é uma ferramenta fantástica, pedagógica, uma ferramenta fantástica, tanto pedagógica do ensino quanto psicológica para a terapia. É uma ferramenta única na humanidade. E esse tipo de pensamento de não vamos pensar sobre o que é certo, o que é errado, os tipos de sistema, está impedindo o RPG de se tornar uma coisa séria, porque é só considerado uma coisa de criança. Obviamente estou usando termos aqui, não que criança seja errado, mas estou usando os termos que falam. Que é um hobby, que é algo menor, inferior. Então, vamos parar de pensar isso. Discutir sobre tipos de RPGs e modelos mecânicos não limita os RPGs, apenas tenta descrevê-los. É a mesma coisa que você tentar, por exemplo, descrever um tipo de frase, dizer, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um predicado, isso aqui é um não sei o que, você está limitando as frases. Nós temos que falar e apenas sentir a fala. Não. Temos que pensar seriamente sobre as coisas, especialmente as coisas que nós acreditamos que sejam boas e que úteis, que possam ajudar a sociedade em geral. Outra crítica, mistura elementos sobre o comportamento dos jogadores com mecânicas de jogo, isso eu já falei, e isso para mim eu concordo. Por isso que hoje tem teorias diferentes para o comportamento dos jogadores e para as mecânicas de RPG. E aí nós temos a terminologia imprecisa ou elusiva, em especial para o narrativismo. Claro que a terminologia é imprecisa porque foi uma das primeiras teorias do RPG da época. Já tem 12 anos a teoria GNS, 12, 15 anos. É óbvio que ela era imprecisa, foi uma das primeiras. É você criticar Saussure quando ele começou a fazer suas pesquisas sobre linguística. É óbvio que vai estar impreciso, porque ele estava começando as pesquisas. Então são críticas muito fracas. Então, eu acredito que a teoria GNS até hoje é importante. Eu vou mostrar agora como eu aplico a teoria GNS e como você pode aplicar nos seus jogos. Uma coisa importante todos os RPGs são GNS, apenas alguns elementos sobressaem. Então, todos os RPGs têm elementos gameistas, porque são jogos, simulacionistas, porque tem personagens, e narrativistas, porque tem um enredo. É possível ter um RPG sem enredo? Talvez. É possível ter um RPG sem jogo? Eu acho que não. É possível ter um RPG sem personagens? Acho que não, viu? Tem coisas que ficam muito próximas, mas de forma geral, todos os RPGs têm elementos gameistas, narrativistas e simulacionistas. Meu uso do GNS. Foco apenas nas mecânicas, não no comportamento dos jogadores. Mas quando você cria um sistema, você está pretendendo fazer comportamento dos jogadores. Óbvio, mas eu não estou aqui tentando delimitar quais os tipos de comportamento e nem quero prever se um jogador é gameista, narrativista ou simulacionista. Para isso existem as teorias de comportamento de jogador. Ok? Aqui é uma análise das mecânicas do sistema. Só das mecânicas. O que as mecânicas propiciam, falam, o que dizem as regras. Ok? E aproximação com os 3 gêneros clássicos da literatura. Isso é uma coisa que eu gosto, até porque a minha área é letras, então faz sentido que eu aplique. Mas eu acho que a teoria GNS, pelo menos o meu uso, ela se aproxima muito aos 3 gêneros clássicos, o lírico, o épico e o dramático. O lírico é a poesia, o épico é a narrativa, entram os romances, ou os épicos clássicos da literatura, como os Lusíadas, apesar de ser poesia, mas eu não vou entrar em teoria de literatura. Vamos ficar com o simples, que o lírico é a poesia, com estrofes, o épico é o narrativo,
e o dramático é o teatro. Então vamos para o gameismo. O gameista ele foca em um ou mais tipos de conflitos específicos. Seria como o texto poético. Por quê? O foco central do gameismo é o conflito. Na maioria das vezes é o combate. Sistemas que focam a maior parte de suas regras em um tipo de conflito específico. Alguns sistemas de RPGs, como por exemplo o da Guerra dos Tronos, tem o combate social. Então também existe isso. Mas a grande questão é, o foco das regras está em elementos muito fechados e que são obstáculos para serem vencidos. Então pode ser a construção de um reino, pode ser o desenvolvimento de personagens para ficarem cada vez mais fortes, matar monstros, pegar tesouros, elemento clássico de D&D. E basicamente isso. Por que eu falo que isso se aproxima da poesia? Porque a poesia, na teoria clássica, é algo fora do tempo, atemporal, onde o principal da poesia é o jogo de palavras. A sonoridade, como você as aplica, a relação de uma palavra de uma estrofe com a outra. O que importa na poesia é o jogo e você decifrar esse jogo. Então a poesia está muito perto do gameismo, porque ela é temporal. Se você for para um jogo um jogo gameista puro, não importa muito o tempo e o espaço. É descer na masmorra e matar monstro, não importa a história da masmorra, não importa a história dos monstros. O que importa é vencer os monstros, matar, pegar o tesouro e sair. Então é um jogo a ser vencido, um desafio. É como a poesia. O grosso das regras, ou mesmo todas as regras, focam nesse conflito. Veja um livro de D&D, 80%, 90% das regras são de combate. Veja o livro de Jogo dos Tronos, 95, 99% das regras são sobre os conflitos. De quais são os conflitos? Social, físico, os combates, e o de criação do reino. São 3 conflitos. Pouquíssimas das regras do livro inteiro do Jogo dos Tronos é sobre qualquer outra coisa que não seja isso. É um jogo gameista. Os personagens são feitos para suprir papéis dentro do time para vencer o desafio. No Jogo dos Tronos você tem que escolher se você vai ser um príncipe, se você vai ser um vassalo, se você vai ser um médico. Tem funções específicas que você tem que fazer. Em D&D, clássico, ladino, guerreiro, clérigo, mago. Clássico. Então, o jogo inteiro ele é feito com uma ideia de balanceamento. A ideia de que existe desafios e que para esse desafio ser vencido tem que convergir diversos fatores para poder que o grupo consiga vencê-los. Ok? Então, isso é um sistema gameista. Incentivo forte no domínio das regras para a criação de combinações. Isso também é muito importante no gameismo. Que é altamente incentivado que você encontre a maneira ótima de criar seu personagem para poder vencer os desafios. 3DT é um exemplo muito, muito clássico disso. Os talentos em D&D também são muito clássicos. Então, você estará criando um jogo gameista e eu estou explicando tudo isso para você, na hora que você vai pensar o seu jogo, você tem que pensar, eu quero focar em quê? Eu quero criar esse jogo para quê? O meu foco eu vou criar obstáculos para serem vencidos. Eu quero que o grupo trabalhe cada um fazendo um pedaço da coisa para vencer um desafio. Isso é gameista. Outro exemplo, um exemplo de gameismo que não é de combate é exoterroristas. Que inclusive o Cellbit, se não me engano, ele está jogando exoterroristas em live. Exoterroristas, cada um tem uma função dentro de um grupo de investigadores que tem suas áreas de especialidades únicas e que gastam pontos dessa especialidade para poder vencer os desafios e pegar pistas. Então é muito interessante que até o gameista não se resume a combate, mas normalmente o clássico do gameista é o combate. Narrativista. Foco na criação do enredo, é o texto épico. O narrativismo são os sistemas de RPGs cujo foco está na narração. A narração tanto pelos jogadores quanto pelo mestre. E as mecânicas dele focam na capacidade de gerar narratividade. Ok? Eu falo que é o texto épico porque o texto épico, o foco é no enredo. No enredo como um todo. Então, Star Wars tem personagens incríveis? Tem. Mas é o todo da história de Star Wars que conta. Se você só pegar parte da história de Star Wars, não vai ser muito boa. É o inteiro que conta. O que importa principalmente é tudo. Os personagens, o enredo, a história. Então, o épico tem essa questão da narratividade. Importa menos questões como realismo de cenário e mais encadeamento de eventos. Isso é fundamental.
Isso é muito comum hoje em vários sistemas de RPGs narrativistas, que é o chamado fail forward, que é falhar para frente. Que é a ideia de que a falha num teste não significa que a sua ação não funcionou. Significa que algo ruim vai acontecer com você. Então, num sistema como esse, você, por exemplo, um ladino, quando ele falha em abrir uma porta, não quer dizer que a porta não abriu. Quer dizer que ele pode ter aberto a porta, mas ele fez barulho e por isso viu inimigos que estavam em outra sala apareceram para atacar. Essa ideia é muito comum no narrativismo, que é não há um encadeamento realístico entre algo que você fez e o que decorre disso, mas sim um encadeamento narrativista. Entendeu? Não é o realismo, mas o narrativismo. Sistemas que são assim, Apocalypse World, Fate, todos os sistemas narrativistas têm isso, todos. Inclusive alguns não narrativistas, ou que não são fortemente narrativistas, também têm isso. É uma moda muito comum hoje em dia. Poder narrativo dado aos jogadores às vezes é igual a maior força do que o mestre. Isso é, a decisão e a resolução de uma ação pode não cair no mestre. Isso é muito comum em Apocalypse World, quando, por exemplo, fala assim, você pode fazer o mestre vai te fazer uma pergunta e você responde. Aí, quando você responde essa pergunta, você está criando um elemento narrativo dentro do mundo, com força igual ao do mestre. Ou, por exemplo, o compelir de aspectos em Fate, ou criar aspectos em Fate. Também é uma coisa muito comum e que dá força de narração para o jogador. Então, um sistema que dá força de narração ao jogador em igual ou maior até pé do que o mestre é um sistema narrativista. Improviso como ferramenta constante, que é invocação e criação de aspectos do Fate. Se o improviso de elementos narrativos é algo muito necessário e muito constante, o improviso é necessário em todos os sistemas de RPG, mas no narrativismo é mais forte. E agora vamos para o simulacionista. O simulacionista foca nos personagens dos jogadores, sua interação e desenvolvimento. É o texto dramático. O sistema simulacionista está próximo do texto dramático, que é o texto de teatro, onde como é que funciona o texto de teatro? Ele funciona principalmente na base de diálogos entre personagens. Todo o texto narrativo, todo o texto dramático clássico, ele se fundamenta única e exclusivamente no diálogo entre personagens, e no máximo você tem um coro falando algumas coisas gerais do cenário. Mas toda a história se dá pelos personagens. Não há um narrador, não há uma figura terciária dizendo o que ocorre. E isso é muito interessante, porque o simulacionismo é basicamente também focado nisso. Por quê? As regras focadas grandemente na criação de pormenores do personagem, mesmo que não tenham um valor forte narrativo ou mecânico. E aí você entra em RPGs que tem uma criação de personagem muito extensa e muitas vezes que focam onde histórico do personagem, família, onde nasceu, são as famosas trilhas de vida. Cyberpunk 2020 é assim, Traveler é assim, MechWarrior é assim. Então, se um sistema tem muitas regras para a criação de pormenores do personagem, aparência, olho, onde ele nasceu, o que ele come, os gostos dele, e que dá assim pequenos bônus ou pequenas coisas sobre ele, basicamente isso é um exemplo de sistema simulacionista. Regras para emulação de cenários. Que aí você vê, mesmo que não impacte na narrativa, um dos desafios, como as diversas regras específicas para dentro de GURPS. Outra coisa muito importante do narrativismo, do simulacionismo, é ter muitas regras, mas muitas regras para simular coisas muito pequenas. Um exemplo disso no RPG que é gameista era a chance de você encontrar um dragão dormindo dentro do covil dele em D&D, que era para simular o cenário de Senhor dos Anéis. Mas você tem, por exemplo, regras para dizer as várias regras de GURPS para armas, para cavar, para outras coisas. Por quê? O objetivo de GURPS é simular a realidade, o realismo. Então, são várias regras que não interferem muito em nada. Você tem regras assim das mais variadas para cavar, regras para duração específica de alguma coisa insignificante. E isso é importante para um simulacionismo. Em RPG simulacionistas de emular gêneros específicos, você vai ter regras como, por exemplo, tô tentando lembrar aqui. Você tem umas regras de interação dentro do The One Ring, do Senhor dos Anéis.
Em Paranoia, você tem regras de traição, de trair, porque em Paranoia você tem toda uma ideia de um governo corrupto que todo mundo está se caçando a todo momento. Então essas regras sobre traição, sobre usar poderes mutantes que são traidores, isso aí está atrelado a uma regra de emulação do cenário. Regras que guiam o comportamento dos personagens para interpretação e não para necessariamente desenvolvimento da trama ou resolução de conflitos. Exemplo, as trilhas de vampiro. Se o seu RPG tem muitas regras que guiam como você vai interpretar seu personagem, mas que não necessariamente interferem na mecânica ou na história, apenas em seu personagem, você está tendo um sistema simulacionista. Normalmente, acho que tem aqui embaixo, não coloquei, mas existem dois grandes grupos de sistemas simulacionistas. Você tem o simulacionista realista, que aí você tem todos os sistemas que tentam criar um sistema genérico universal. Um sistema com grande amplidão de simular o realismo dentro de um cenário. Como, por exemplo, o BRP, o Call of Cthulhu, o Coda, o GURPS, o EABA, o Eclipse Phase. Não lembrar se tem mais algum assim de cabeça. O brasileiro, você tem o Ópera. Você tinha a Era do Caos, é um RPG antigo. Tentando lembrar se tem mais algum na minha coleção. Storyteller é um sistema simulacionista. Champions é um sistema que pode ser considerado simulacionista, com aspectos também meio gameistas, mas simulacionista. Mutantes e Malfeitores pode ser considerado simulacionista gameista, porque ele tem um ponto forte no personagem, não necessariamente no desafio específico, mas é debatível. Mutantes e Malfeitores é debatível. OVA é um sistema simulacionista, é um sistema de anime e RPG que foca muito grandemente em você descrever os pormenores do seu personagem. Então, é basicamente isso que é o simulacionismo. O simulacionista é o sistema, é o tipo mais difícil de você definir. Muitas vezes o simulacionista ele não é puro, ele está sempre atrelado fortemente a um outro grupo. Os que mais se destacam é o narrativismo e o gameismo. São os dois aspectos. E você pode ter aspectos fortes de todos, que isso é uma coisa que na teoria clássica dizia que você não podia ter um RPG que pode ser tudo. E eu sou contra isso. Você pode ter um RPG que é forte com várias mecânicas, tanto simulacionista, quanto gameista, quanto narrativista. Um exemplo disso é o Demon Ring. Demon Ring tem várias mecânicas que são gameistas, que levam como obstáculo a ser vencido. As jornadas são gameistas. O combate é gameista. Ele é simulacionista porque ele emula fortemente tanto personagens, com detalhes minúsculos dos personagens, dentro do Senhor dos Anéis. Ele emula muito fortemente a realidade e o cenário do Senhor dos Anéis. E ele é narrativista porque ele tem elementos que dão poder de narração para os personagens, para os jogadores. Então é um exemplo que eu gosto muito de um sistema que é forte nos três aspectos. E que não necessariamente é ruim. Para mim o Demon Ring é um dos melhores sistemas que eu já joguei e eu considero um dos maiores sistemas já feitos. Eu gosto muito do Demon Ring. Então, o que você vai usar? Para que serve tudo isso que a gente falou? É para você pensar o que você quer. Novamente, ter todos os elementos não quer dizer que um sistema que tenha todos os elementos é melhor. Muitas vezes um sistema que tenha tudo normalmente é pior, porque fica muito desastroso, desastrado na forma como ele aplica. O sistema ele tem que ser feito na medida do que você quer fazer para você. Ou você tem que conhecer a teoria para poder ter noção de como as coisas se constroem. Se você eu quero criar um sistema que o objetivo vai ser, por exemplo, eu quero fazer um RPG sobre... você não é o cara que pega o tesouro, você vai ser de uma empresa que avalia tesouros conseguidos por personagens. Então, basicamente, você vai ser um avaliador de produtos que você vai comprar e revender. O desafio é esse, é um sistema gameista cujo objetivo vai ser esse. Se você for... Vamos pegar esse exemplo. Eu quero fazer um jogo de revendedores de tesouros conseguidos em masmorra, ok? Então, se fosse numa pegada gameista, grande parte disso seria o desafio de você conseguir comprar o tesouro de um aventureiro
e vender a um preço mais alto. Então você vai botar mecânicas de tentar vencer, vai ter um combate de compra, você vai ter vários atributos sociais, você vai ter várias estratégias de vencer socialmente numa disputa, você vai ter que gastar pontos para poder ter acesso a bons compradores, a famílias nobres, a estados, a não sei o que. Aí seria uma pegada gameista. Se fosse simulacionista, você iria criar toda a vida e o backstory do seu personagem, até os seus pormenores. O foco seria na conversa, no diálogo entre personagens, não necessariamente para o combate, mas só para você criar vínculos, interpretar essas conversas. E basicamente você ia ser um enfoque na conversa e na maneira como você interpreta seu personagem, se ele é gago, se ele não é, e por aí vai. Você teria esses elementos simulacionistas, onde vários pormenores da sua entonação, da maneira como você fala, da maneira como você fende, do dia da semana, teriam vários minúsculos eventos que poderiam interferir numa conversa que a sessão inteira poderia focar, às vezes, numa festa, num tesouro que foi conseguido, e você vai criando essas redes de informação e redes de personagens. O foco está na conversa dos personagens. E narrativista, o foco estaria no enredo. Então você poderia colocar que basicamente você daria poder para os próprios jogadores criarem a sua invocação de personagens que eles estão querendo vender os produtos. Então não seria o mestre que colocaria o desafio de você vender o produto, mas seria a narração. Então, por exemplo, um jogador que fizesse uma jogada boa poderia dizer: então surgiu um grande rei que comprou todos os meus produtos por um preço alto. Percebeu? Não há o desafio de vender ou comprar baixo e vender alto. Estaria apenas a vontade de criar uma história interessante. Então, esta é a diferença entre os RPGs. Eu posso depois fazer vídeos especificamente mostrando como seria com o mesmo RPG visto por diversos ângulos diferentes: gameista, narrativista e simulacionista. Então, aqui foi Gaia. Nos próximos vídeos vamos continuar falando mais sobre teoria do RPG. Valeu, pessoal. Falou.